Show, vamos começar. Então, pessoal, a aula de hoje, né, dando seguimento aí ao, ao curso, né, de História do Cristianismo, a gente vai falar um pouco sobre os profetas, tá? Então, vou passar aqui o slide. Esse aí foi o que a gente viu até hoje, tá bom? Essa parte aí da introdução ao Antigo Testamento, patriarcas, lei mosaica, juízes, reis de Israel. Aí hoje vamos falar um pouco sobre os... Cadê? Os profetas. Eu estou tentando mexer aqui na tela do Google Meet para ver se eu consigo modificar aqui como é que eu estou aparecendo. Só um segundo para ficar mais prático. Aí, achei, agora vai. Aí, beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui com relação aos profetas, ok? Então, para a gente começar, só fazer antes de entrar na verdade, só fazer um overview rápido aqui. A gente falou na última aula sobre, né, os reis de Israel até o exílio, né? Até o tempo que eles deixaram de ser nação e foram para o exílio. Então a gente viu que já estava existindo, né, o Reino do Norte, que era considerado o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, né, que se tornaram um reino só. E a tribo do Norte, desde que Jeroboão, né, foi o primeiro rei, a tribo do Norte assumiu o reinado, foi um povo, né, que foi, digamos assim, desobediente às leis do Senhor, né? Eles foram completamente avessos àquilo que o Senhor tinha direcionado, né? Desobedeceram a lei do Senhor e faziam aquilo que reprovava os olhos do Senhor. Então, absolutamente todos os reis foram reprovados diante de Deus, então passaram por vários períodos ali de julgo, né, sobre outras nações, e eles, no ano 722 aproximadamente antes de Cristo, foram levados cativos pelo Império Assírio, né? Enquanto que o reino de Judá, mais na frente, no ano 595, se não me engano, antes de Cristo, ele foi levado como cativo pelo Império da Babilônia, né? Então, a gente comentou sobre os dois tipos de exílio, né? Ou melhor, os dois tipos de maneiras de invasão, vamos dizer assim, duas estratégias de invasão, né, desses povos diferentes. Então, no primeiro momento, com o povo de Israel, do Reino do Norte, o reino da Assíria foi quem subjugou eles, então eles tinham uma filosofia, vamos dizer assim, de invasão, de conquista, que eles retiravam o povo daquele lugar e levavam para outra nação, para outro lugar que era de domínio deles, para dessa forma enfraquecer, né, toda a identidade daquele povo, a cultura daquele povo, com qualquer tipo de nacionalismo. Eles levavam para outro país para que eles se enfraquecessem, perdessem sentido de vida, vamos dizer assim, evitassem revoltas, etc., para consolidar o reino da Assíria. Né, o povo da Babilônia, em contrapartida, fazia diferente. Eles levavam apenas a elite daquele país que estava sendo conquistado para a sua capital, para a sua sede, né? E como eles levavam apenas um grupo seleto, então ficava na cidade, né, no país conquistado, o remanescente, né? No caso de Judá, ficavam ali os camponeses, plebeus, a parcela da sociedade que não era elite, que para os babilônios não os interessava. Então aí que a gente vê a famosa história de Daniel, que ele foi levado lá para Babilônia e junto com seus amigos ele rejeitou os manjares do rei e tal, e foi um cara que junto com seus amigos se destacarem muito no serviço do reino, etc. e tal. Porque eles foram levados da cúpula de Israel, de Judá, para ser na Babilônia. Então são esses dois caminhos que tomou, né, vamos dizer assim, a nação de Israel até onde a gente parou na última aula. Faz 2 semanas isso, né? Só fazendo um overview rapidinho. Então, recapitulando, o povo de Israel, da nação do norte, foi levado cativo em 722 a.C. pelo povo, com a invasão, né, do povo assírio e se perdeu. Então é que é por isso que nos tempos de Jesus, né, tem aquela rixa entre os samaritanos e os judeus, porque os judeus consideram o samaritano como se fosse um povo mestiço, e não mais aquela linhagem original ou oficial do povo de Israel, lá das 12 tribos, quando entraram na Terra Prometida, quando entraram em Canaã.
Por isso que há aquela rixa e tal, eles não são mais originais, não são pedigree judeu mais, né? Até por isso que o judeu, esse nome, esse termo, para se referir ao povo daquela região, nasce, porque não é mais a nação de Israel como um todo, é o judeu, de origem judaica. Naquela nação que era o Reino do Sul, que foi levada cativa para Babilônia, ficou um remanescente, e posteriormente, conforme foi profetizado, eles retornaram para a nação de Judá, para a terra de Judá, Jerusalém, etc. O Reino do Norte nunca mais voltou. Então, foi aí que a gente parou na última aula. Dando seguimento aqui, então. Como a aula de hoje a gente vai falar sobre profetas, né? Então, fazendo um apanhado bem assim, devagar inicialmente. O que é um profeta? Na definição. É a pessoa que faz anúncio ou previsões de desígnios divinos das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina. Resumindo, é um porta-voz de Deus. Aqui no caso falando do nosso Deus ou de alguma divindade. Pode ser um profeta de qualquer outra religião, de qualquer outra fé. Mas falando do nosso caso aqui do cristianismo, o profeta é o cara que fala o nome de Deus, do nosso Deus. Né? Podemos falar ainda que, na verdade, os profetas, né, que nós entendemos também são os profetas que reconhecemos, também são os profetas que o judaísmo também reconhece, assim como o catolicismo, etc. Inclusive, alguns profetas que nós reconhecemos, o Islã também reconhece, como o próprio Jesus. Nós vamos seguir aqui. Então, o profeta é um porta-voz de uma divindade, no nosso caso, porta-voz de Deus, ele traz uma mensagem divina. Tá, mas na Bíblia, onde começou? Quem foram os primeiros profetas? Onde surgiu isso? Né? A gente pode ver que existe a classificação de Abraão como profeta. Isso porque a própria Bíblia fala a esse respeito, né? Fala disso sobre Abraão. Muito embora Abraão não tenha tido um ofício profético parecido, vamos dizer assim, com Elias, Eliseu, Isaías ou outros profetas. Né? Mas a Bíblia o classifica como profeta. Então a gente pode entender que Abraão foi o primeiro profeta. Lá em Gênesis 20, versículo 7, diz: Agora devolva a mulher ao marido dela. Aqui no caso, Abimeleque tinha tomado Sara para ser sua esposa, né? Naqueles episódios que Abraão passa por uma terra e fala que Sara era só a irmã dele, não era esposa. E aí, no caso, Abimeleque recebe aqui uma mensagem do Senhor, e então devolve, né, Sara para Abraão. E aí continua. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não devolver, seja certo que você e todos os seus morrerão. É o texto que classifica, né, Abraão como profeta. Também tem outro grande profeta no Antigo Testamento, que é chamado de Moisés. Para os judeus até hoje é o mais proeminente profeta de todos, por conta de tudo que ele performou, né, quanto líder do povo de Israel para tirar eles da escravidão do Egito, recebeu as tábuas escritas pelo próprio Deus. Então, o maior profeta de todos, Moisés. E o texto diz, Deuteronômio 34:10, E nunca mais levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, esses são os primeiros profetas. Aqui é uma pesquisa que eu fiz só para quantificar quantas vezes o termo profeta ele aparece no Antigo Testamento. Na verdade, foquei bem aqui no início, no Pentateuco, Juízes, Samuel, os primeiros livros ali da Bíblia. A gente pode ver que é bem pouco. São pouquíssimas vezes que esse termo ele aparece aqui no começo da Bíblia, Pentateuco, aqui falando de Juízes e Samuel. É um termo pouco conhecido, pouco utilizado, talvez, né, um pensamento aqui, talvez por conta da falta, né, da necessidade dessa pessoa, desse ministério, né, com muitas aspas aí. Muito embora a gente vê aqui desde de Êxodo até quase que Juízes aqui, Moisés sendo um profeta, mas nós não vemos aqui repetidas vezes episódios como a gente vê em Reis, por exemplo, de aparição de profetas e de vários profetas aparecerem ao longo da história. A gente não tem essa frequência acontecendo no Pentateuco e nem em Juízes. A partir de Samuel que começa a ficar mais frequente. Né? Mas continuando aqui. E também a Bíblia traz também algumas referências como vidente. Então você tem o termo profeta para determinar aquela pessoa que traz uma palavra, um oráculo, uma direção divina, ou também vidente. Né? Temos o texto aqui
de 1 Samuel 3:1, que fala: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Só para reforçar aquilo que a gente está falando no último slide, de que antigamente, antes, né, do período dos reis, era pouco comum, antes de Samuel até, né, falando de Juízes e Samuel, era pouco comum você ter o papel dos profetas ativamente na nação de Israel. Era um ou outro que aparecia, tinha proeminência, etc. e tal. E aí o texto aqui falando, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Então, só outro termo aí que era usado para a gente poder conhecer. E pesquisando a palavra vidente, né, ele nem aparece no Pentateuco. Os primeiros textos que eles são referenciados é a partir de Samuel, 1 Samuel em diante. Mesmo assim também é bem pouco. Tá? Só um título de informação para a gente caminhar aqui. Vamos seguir. Perdão. Mas então os profetas. Para a gente chegar na parte histórica, vamos falar um pouco mais. O que legitima uma pessoa a ser o profeta? Poxa, qualquer um pode ser profeta? De onde surgiu o profeta? Eu posso me auto-intitular profeta? Né? Como é que começa isso? De onde que vem isso? E tudo mais. Bom, a gente sabe que o profeta, em todos os episódios que a gente lê na Bíblia, especialmente no livro de Reis, Samuel, a gente percebe que o profeta ele tem um papel muito importante na sociedade judaica, vamos dizer assim, ou de Israel também, porque ele é uma pessoa que ele é tido como um ícone. É tido como ícone, porque é uma pessoa de muito respeito, é uma pessoa que tem ali o apreço das pessoas, porque as pessoas, por mais que elas não temam o Senhor, estejam desviadas ou não queiram saber do Senhor, elas prefiram os outros deuses, né? No final das contas, no final do dia, vamos dizer assim, elas sabem, o povo de Israel, né, sabe a história de Moisés, sabia a história de Elias, Eliseu, e sabia do que esses homens performavam em nome de Deus, os milagres e prodígios, e a veracidade de sua palavra, quando o que eles diziam acontecia, além do que eram homens íntegros, homens retos, eram pessoas que tinham princípios e valores pautados na lei do Senhor. Então tudo isso era uma somatória de fatores para poder a pessoa ser legitimada, né, reconhecida pelo povo como profeta. Então aqui, o primeiro tópico aqui, né, era uma autoridade no meio do povo. Aí é que eu coloquei o versículo com referência de Samuel. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Lembrando aqui que Samuel foi criado pelo sacerdote, foi criado no tabernáculo, né? A sua mãe Ana o consagrou ao Senhor. Ele não tinha linhagem de levita, né? Ele estava ali servindo no templo, no tabernáculo, porque foi um voto que a mãe dele fez, né? Quando ainda não podia ter filhos, então Samuel nasce, vai para lá. Ele é criado por Eli, muito embora ali haja Eli como sacerdote, os filhos de Eli eram caras completamente assim, perversos e faziam o que o Senhor detestava. Então eles eram tidos, os filhos de Eli eram tidos como péssimos exemplos, o povo não os apreciava, respeitava, ou via qualquer tipo de seriedade ministerial neles, mas via em Samuel. Então por isso que o texto fala que foi mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então o profeta ele tem essa característica de ter uma estima no meio do povo. Não é o cara perfeito, sem pecado. Claro que a gente não vê, né, os pecados de todos os profetas na Bíblia, mas também não posso dizer que o profeta é um cara sem pecado. O único profeta sem pecado foi Jesus Cristo, né? Mas, apesar de tudo, eram pessoas que tinham uma estima, tinham um caráter e tinham uma conduta extremamente agradável aos olhos de Deus, que legitimava o seu ministério, e o povo o reconhecia. Eram pessoas que conheciam as Escrituras. Aqui, no caso de Jesus, né? Mesmo pequeno, o texto fala, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, a gente vê aqui o caso de Jesus, pequeno, conhecedor das Escrituras. Assim como ele e todos os demais profetas, uma das formas de você legitimar e conhecer que o cara é profeta porque ele conhece da palavra. Ele não é porque o cara lhe entrega recados ou direções de Deus que ele é completamente aleatório
e incoerente com a palavra. Jamais será assim. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a escola de profetas que existia nos tempos de Elias e Eliseu, no Reino do Norte, né? E também, só um comentário aqui, adiantando o assunto, mesmo para os judeus até hoje, para uma pessoa ser reconhecida como profeta, ele pode performar quantos milagres forem que eles quiserem. Eu li isso num artigo recentemente. Quantos milagres for preciso, quiserem. Mas, se em algum momento esse cara que performa milagres e faz e acontece, ele contradizer uma vírgula do que está na Bíblia hebraica, etc., ou até mesmo no Talmud, que seja, né, que é outra literatura muito preciosa para os judeus ali, esse cara perde completamente a credibilidade como profeta. Ele perde completamente a sua, seu ministério, digamos assim, diante do povo judeu, porque eles não toleram, não suportam qualquer tipo de desvio ao que está sendo ensinado na palavra, a despeito de qualquer milagre que ele possa fazer. A gente vê na palavra, no relato de reis, etc., vários momentos onde a gente vê ali milagres sendo feitos, sinais miraculosos sendo feitos por Elias, por Eliseu, por Isaías, né, quando o sol ali volta alguns degraus, né, quando o rei Ezequias está quase morrendo. Enfim, vários milagres que acontecem, mas isso não é o único e exclusivo fator para o cara ser um profeta. Aqui outro fator que legitima, né, o profeta é o cumprimento da sua mensagem. Ele não pode falar e aquilo ficar ao vento, precisa ser cumprido. Então aqui tem um caso, um texto bem... eu cortei um pouco, eu vou ler aqui rapidinho, da história da morte de Acabe. Ele foi lutar com Josafá para retomar a cidade de Ramote de Gileade, que estava, né, nesse momento aqui da história pertencendo ao povo da Síria, né, e ele junta com Josafá, do Reino do Norte, do Reino do Sul, para ir à guerra. de Josafá, sempre muito bem sensato, né, um rei temente ao Senhor, pergunta: há algum profeta aqui? E aí começa a história. Eles vão atrás de um profeta e Acabe tinha 400 profetas dizendo que ele tinha que ir, que ia ser vitorioso, mas havia um cara que era o profeta que trazia a mensagem real, aquilo que era genuíno da parte do Senhor, não era nada de intencional que ele queria passar para o rei, mas aquilo que o Senhor falava. Então Micaías é o nome dele. Disse, então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. E no final da guerra, né, no decorrer da guerra, de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de sofrimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se o grito a todo o exército: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Ou seja, então, o cumprimento da palavra do profeta legitima também o seu ministério. Aqui no caso, a morte de Acabe, que foi profetizada pelo profeta Micaías. Vamos seguir. A gente tem também no relato no relato de 2 Reis, alguns episódios que aparecem alguns textos, né, dizendo os filhos, depende da tradução, né, falando sobre os filhos dos profetas ou discípulos dos profetas, etc. e tal. Alguns teólogos têm estudado a respeito desse assunto e têm chegado à conclusão que havia naquela época uma escola de profetas, né? Essa escola, na verdade, no texto, né, que a gente vai ler aqui de 2 Reis 2, né, 2, versículo 3, ela estava sendo liderada por Eliseu. Mas as teorias, né, a esse respeito dizem que ela começou lá em 1 Samuel, quando Saul é ungido rei. Né, Saul, quando ele é ungido rei, ele vai procurar, acho que as mulas, né, do seu pai, que tinham sumido, e ele então encontra com alguns profetas que estavam profetizando em transe. Então, Saul, profetizando com esses profetas, também entre transe ali,
E aí a Bíblia até fala, né, que havia a partir daí, né, criou-se um ditado, então, que até Saul está saindo dos profetas e tal, porque está profetizando. Então, nesse episódio, o Espírito do Senhor se aposta de Saul para ele, então, liderar o povo no seu reinado. Então, a partir desse, as teorias dizem, né, que essa escola de profetas já existia nesse momento. E essa escola de profetas, como a gente vai ler aqui em 2 Reis, ela estava nesse momento da história sendo liderada por Eliseu. Ok? Então, o texto diz o seguinte: em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você. Nós perguntamos, né? Separando de você. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falei nisso. Eliseu estava meio depressivo por conta da ida de Elias ao céu, né? Enfim. Era uma escola, então, de profetas que ela tinha pelo menos 3 lugares diferentes. Esses 3 lugares aqui a gente pode dizer porque nesses 3 lugares Elias passou lá com Eliseu antes de ser levado aos céus. E nesses 3 lugares ele encontrou discípulos dos profetas ali. Então havia uma escola em Gilgal, Jericó e Betel. 3 lugares diferentes. Só um minuto. E aí então a gente pode ver que a gente pode entender que havia essa escola. E o objetivo dela não era formar profetas com diploma de profeta, porque na verdade ninguém forma profeta, o Senhor escolhe seus profetas. Mas ali o objetivo era o estudo da lei. O estudo das pessoas é o ensino da lei, da mensagem que estava ali no livro da lei, do livro que era a Torá, né? Que era tida ainda é na verdade, né? Como a lei do Senhor para o povo judeu. Então, eles tinham esse estudo que era feito na escola de profetas. Interessante notar que quando Eliseu ele passa a fazer algumas viagens, ele passa a morar na casa de uma mulher, que ela é estéril, e ela faz um quarto lá para ele, etc. E ele profetiza que ela vai ter um filho, ela tem um filho, esse menino morre, e aí a mulher vai atrás de Eliseu pedir para que ele ressuscite o menino, porque ela não pediu, ele falou que ela ia ter, ele profetizou, ela teve a criança, foi um milagre, um prodígio, mas a criança morre. E um dos argumentos que a mulher usa, né, para reivindicar, vamos dizer assim, o milagre da ressurreição do menino, é que o esposo dela era também discípulo dos profetas. Então havia essa escola, havia uma estrutura onde esse ensino era feito. Né? Inclusive, lá em 2 Reis 6, versículo 2, a gente vê que houve, né, a necessidade de expandir o espaço onde eles se reuniam. Né? O texto diz o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Inclusive é nesse texto, nessa história, né, que acontece aquele episódio, né, que um dos discípulos dos profetas lá vai cortar uma árvore e o machado cai no rio. Eliseu faz o machado boiar, porque o machado era emprestado. Ou seja, havia uma escola e interessante como é que são as coisas. Né? Tipo, Israel, isso aqui era no Reino do Norte, tá? Um reino que todos os reis foram reis perversos, que não temeram ao Senhor e fizeram o povo se desviar do Senhor. Foi nesse local no Reino do Norte onde essa escola acontecia. Essas 3 cidades, Gilgal, Jericó e Betel, ficam no Reino do Norte. Era uma região onde mais o povo se prostituía com outros deuses, né? Na idolatria, etc. e tal. Interessante pensar dessa forma, né? Como é que as coisas aconteciam. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos essa foto, pessoal, não ficou 100%, mas foi a melhor forma que eu consegui de fazer encaixar aqui o conteúdo da aula. Né? Dessa linha do tempo, porque eu acho que ela é importante para a gente visualizar o momento em que cada profeta ele teve o seu ministério acontecendo. Então, começando aqui mais para o final, a gente comentou que na última aula nós terminamos aqui, né, saída para o cativeiro, nesse momento aqui da história, onde o povo da Babilônia invadiu Israel, no caso o reino de Judá, e levou o povo cativo para Judá. E aqui, em 722 a.C., foi a queda de Samaria, né, a queda do reino do norte, o reino de Israel, que eles foram dispersos por outros povos e nunca mais voltaram. Apenas o povo de Israel, de Judá, perdão, foi que retornou depois de 70 anos no cativeiro. Okay? Então aqui, a gente não vai passar, pessoal, por cada profeta, pelo ministério de cada um, sabe? A gente não tem tempo hábil para isso.
Mas o objetivo aqui é a gente enxergar os profetas em cada momento que eles participaram e trazer aqui o entendimento do papel deles na história do povo de Israel. Na história, né, mais para o final aqui, especificamente do povo de Judá. Então, aqui essa imagem não retrata, mas é claro que haviam, né, profetas aqui desde o reinado de Saul, como foi o caso de Samuel, por exemplo, que foi profeta no reinado de Saul e Davi. Durante o reinado de Davi a gente vê também a figura do profeta Natã e outros mais que vão surgindo aqui ao longo da história. Nós temos profetas, por exemplo, Elias e Eliseu, que participaram ativamente no Reino do Norte, né, profetizando ali durante o reinado de Acabe e seu filho Jorão. Não, Acabe é Casias, né, e Jorão depois. Entretanto, eles são profetas que não têm os seus próprios livros, como, por exemplo, tem o profeta Amós, Jonas, Oséias, Isaías, Miqueias e por aí vai. Eles são profetas que têm as suas histórias relatadas nos livros dos reis ali e crônicas também. Bom, dando seguimento aqui, o que a gente pode falar um pouco sobre assim, do papel dos profetas na história de Israel é o seguinte. A gente sabe que desde do momento que o povo de Israel sai do Egito, ou talvez a gente pode falar até antes, né, desde quando o Senhor chama Abraão, que ele sai de Ur dos Caldeus e vai para ir, né, para a Terra Prometida, que Deus daria uma terra para ele, daria uma herança, uma grande nação. Toda a história da Bíblia, vamos dizer assim, do povo de Israel, se desenrola a partir desse objetivo, que é chegar na Terra Prometida e ali eles se estabelecerem como povo e então o Senhor os abençoar, eles multiplicarem e crescerem. O objetivo sempre foi chegar na Terra. Então Josué, depois que o pessoal saiu do Egito, 40 anos no deserto, eles começam a conquistar a terra de Canaã. Eles não eliminam todos os povos de Canaã como deveriam ter feito. E ali começa então o desenrolar da trama, que é onde nós estamos aqui falando, do papel dos profetas, né? Porque depois ele vem os juízes, então os reis, e parece que toda a trama da história de Israel ela se resume, né, a se estabelecer na terra, inclusive até hoje. O conflito que existe hoje entre árabes e israelenses ainda continua sobre quem vai ocupar aquele bairro, aquele quarteirão, aquele pedaço de terra ali, aquela faixa de Gaza, vai aumentar, vai diminuir. É territorial. Claro que nós estamos falando apenas do ponto de vista histórico, nós não estamos falando aqui do ponto de vista espiritual da coisa, etc. Mas falando um pouco focando na história. Então, a trama de Israel ela se desenrola toda com o objetivo de se estabelecer na terra. E é claro que se estabelecer na terra obedecendo à lei do Senhor. Porque essa foi a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, e posteriormente a aliança de Deus com Davi, de estabelecer a dinastia de Davi em Judá, né, desde que obedecessem às leis do Senhor. Sempre houve a condicionante, nós sabemos disso. Então, essa trama aqui de Israel se estabelecer na terra, ela começou mal feita porque eles não eliminaram todos os povos. Mas tudo bem, vamos seguir a história. Eles não conseguiram se estabelecer também pelo segundo motivo que foi, né, passado segundo o livro dos reis, vamos dizer assim, né, a desobediência do povo em não obedecer à lei do Senhor, a desobediência dos mandamentos do Senhor. Então eles foram subjugados por vários povos, várias guerras, vários conflitos com povos vizinhos ali ao redor e povos de longe, povos de muito longe. Então eles foram vassalos de vários povos como a Síria, a Assíria, a própria Babilônia. Antes de eles serem levados como cativos, eles foram vassalos da Babilônia. Enfim, uma série de situações que eles passaram, né, como povo de Israel, como nação, e não conseguiram estabelecer ali aquele território de forma plena, cumprindo a vontade e o objetivo do Senhor. E os profetas nessa história, o que eles têm a ver com isso? Bom, a figura do rei, em todos os povos da antiguidade, ele era como se fosse o representante de Deus na terra, né? Então, assim, o que ele falava era Deus falando. Então, as vitórias que ele conseguia militares era o Deus deles que atribuíam, né? Conseguiam, tipo assim, validava, legitimava cada vez mais o reinado por meio das vitórias militares, etc. e tal. Porque Deus está abençoando aquele povo, aquele rei a conseguir tudo isso, né? Mas no povo de Israel nós temos a figura do profeta, que é um ofício, né? Um ofício espiritual, vamos dizer assim,
que tinha o papel, a função de trazer o povo, muitas vezes, ao arrependimento, a abrir os olhos. A gente tem o caso do profeta Natan, quando ele fala com Davi, ele conta aquela parábola, vamos dizer assim, da ovelha, quando Davi ele toma Batseba para ser sua esposa, quando Urias está na guerra, etc. Ele conta uma parábola e explica, então, o papel do profeta é trazer o arrependimento não de uma pessoa apenas, mas da nação. Então, todas as profecias que os profetas eles trazem era para que o povo mudasse a rota. Era para que o povo mudasse de direção, deixasse os bons caminhos e voltasse para o Senhor. Então nós temos aqui profetas, por exemplo, como o profeta Azarias, Azarias, Micaías, a gente vê Elias, Eliseu, Joel, Amós, Jonas, enfim. Jonas, inclusive, foi profeta, né? Mas foi profeta em Nínive, não foi profeta em Israel. Interessante notar isso. Tem Isaías, Miqueias, esse Oded aqui aparece bem pouco, mas ele aparece como profeta também. Né? Então assim, a gente vê que todos eles tiveram o papel de trazer o povo ao arrependimento, para que essas catástrofes que aconteceram com o povo de Israel não acontecessem. Mas o povo não decidiu ouvir. Então o papel do profeta era trazer eles para a lei. Porque a gente vê, quando a gente lê o livro de Reis e Crônicas, a gente entende que a motivação do cativeiro foi justamente a desobediência. Como que Deus ele queria que o povo o obedecesse e o seguisse. Então os profetas tinham o papel de alertar o povo, de fazer o povo acordar. Porque por mais que a gente possa hoje pensar assim, poxa, mas o povo era muito trouxa, eles tinham a lei e não obedeciam. Não era bem assim. A gente vê reis, por exemplo, de Israel, que reinaram, se não me engano, foi Manassés. Reinou, ali, dá pra gente ter uma ideia. Cadê? Ele começou a reinar aqui, ó, um pouco antes de 675. Reinou até 650. Ele reinou acho que 50 anos em Israel. Tem essa anotação aqui, a gente falou na última aula. Foi o rei que mais reinou em Israel. Foram 40 a 50 anos de reinado. Deixa eu confirmar aqui, só um segundo. Manassés, 55 anos ele reinou em Israel. Então, para uma criança que nasce no meio desse reinado, até ele se tornar adulto, seus 25 anos, seus 27 anos que seja, ele viveu uma cultura de idolatria, por exemplo. E especialmente Manassés foi o rei que mais assim destroçou com a lei do Senhor. Não obedeceu nada, não fez nada. Manassés foi assim terrível. Foi o pior rei de todos da nação de Israel nesse sentido de idolatria. Então, se uma geração nasce durante esse reinado, durante esse período, ela cresce numa influência absurda de idolatria e não vai nem querer saber do Senhor. Talvez nunca vai nem ouvir falar do Senhor, mesmo estando dentro de Judá, por incrível que isso pareça. Fora o fator também de os povos ao redor serem completamente idólatras, eles terem vários deuses e isso ser algo assim do DNA daquelas comunidades. A idolatria, a religião era algo pulsante demais, era a questão de ser aceito pela sociedade, praticamente, a sua religião, a sua fé, o seu Deus que você seguia. Enfim. Então, assim, o papel dos profetas era alertar o povo e trazer o povo para a linha, vamos dizer assim, para a linha do Senhor. Porque havia muita idolatria, era muito cultural isso na época. Então a gente vê profetas que eles profetizaram antes do cativeiro e durante o cativeiro. Né? Então a gente vê aqui na história, por exemplo, a gente tem aqui Isaías, Miqueias, o próprio profeta Oded, Amós, do lado do reino de Judá, né? Inclusive, alguns profetas eles profetizaram em ambos os reinos. Amós, por exemplo, a gente vê que profetizou no reino do sul e no reino do norte. Nesse diagramazinho a gente consegue ver isso. Né? Enquanto que outros profetas apenas profetizaram no reino do norte ou do sul. Enfim. E nós temos então aqui profetas que profetizaram antes do cativeiro e depois do cativeiro. O profeta Jeremias, por exemplo, foi ele que disse que o povo de Israel ia ficar durante 70 anos em cativeiro, por conta da desobediência, etc, etc. Durante o cativeiro nós temos a figura do profeta Daniel, Zacarias, Ageu, temos aqui Malaquias, que profetizaram depois do cativeiro. Ou seja, foram momentos diferentes da história, em que se cumpriu a palavra de que o povo retornaria para Jerusalém, mas as profecias continuaram acontecendo. Então, nesse momento aqui da história, é muito importante destacar o seguinte. Como nós falamos no começo, o povo de Israel, o povo de Judá, quando foi conquistado pela Babilônia, eles tinham a forma de conquista que levava apenas a elite e deixava um remanescente mais pobre ou menos influente socialmente, politicamente, economicamente na cidade. Beleza, leva só a elite.
Então, durante 70 anos, a elite estava na Babilônia. Inclusive, desenvolveram negócios, muita gente não quis voltar para ajudar, etc. e tal, porque se estabeleceram e ficaram por lá. Mas nesse retorno para ajudar, eu quero destacar o seguinte, como que foi marcante na volta do povo de Israel. Quando a Babilônia invadiu e levou cativo, eles destruíram o templo. Então, depois de muito tempo, já a Babilônia já não existia mais, assim como aquele império todo, foram dominados pelo Império Persa, né, na pessoa aqui do rei Ciro, né, ele recebe um mandamento, uma direção de Deus, né, enfim, tem uma impressão no espírito dele lá, que ele decide reconstruir o templo de Jerusalém. Então, o rei Ciro, ele elege Zorobabel como responsável, né, pela cidade de Jerusalém. Junto com ele, ele convida todos os israelitas que querem voltar para a cidade para reconstruir o templo. E o mais chocante é que nesse retorno, eles voltam com o financiamento do povo da Pérsia, ou seja, o financiamento vem desse império, isso que eu quero dizer. Eles recebem ofertas de várias pessoas do povo, tanto do povo hebreu que estava ali como cativo, quanto dos povos vizinhos deles ali, o pessoal que nem era hebreu, não tinha nada a ver com isso. Ciro deixa aberto para que eles pudessem ofertar para a volta do povo de Israel. Ou seja, o cumprimento de uma profecia. É importante notar, pessoal, que toda vez que Deus faz algo na terra, Ele antes comunica às pessoas, comunica o seu povo especialmente, por meio dos profetas. Então, o ofício deles durante todo esse período de reis, de cativeiro e retorno, é como nós falamos, toda a trama da história de Israel, ela gira em torno de se estabelecer na terra. De Israel ali como aquela faixa de terra, aquele espaço, seu lugar aonde o povo de Israel se estabelece e adora, né? Lembrando que nessa época, nesse período histórico que nós estamos falando aqui, que os locais para adoração, eles são extremamente sagrados e importantes. A gente tem lá no começo, quando o Senhor chama Moisés e fala, tira a sandália dos seus pés, porque o local que você está é sagrado, é terra santa. Ao mesmo tempo, quando a gente volta, na verdade, né? Nesse tempo da história aqui, falando de Jerusalém, o próprio templo do Senhor é um local sagrado, é um local santo, né? Então ali essa questão geográfica, né, para o povo é muito importante. Então o retorno deles para casa, toda essa trama em volta de Israel, os profetas profetizaram a respeito disso, a respeito de santidade, do povo de Deus se alinhar com o que os mandamentos dizem. Ele tem a ver com injustiças sociais. A gente vê que Neemias, quando ele volta, né, primeiro vem Zorobabel, depois vem Esdras para o reino, para Jerusalém, né, de volta, porque Esdras ele era sacerdote, conhecido da lei do Senhor. Então o rei manda ele voltar, o rei Artaxerxes dá mais recursos para ele, da própria vamos dizer assim, tesouraria do reino, para que ele construísse o templo, terminasse de construir o templo. Tem também depois aqui a pessoa de Neemias, que ele volta para reconstruir os muros, também financiado por Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, ou seja, são vários momentos que eles voltam em prol dessa reconstrução do templo, da cidade, porque era um local sagrado. E o que isso tem a ver com o imperador, etc. Né? Claro que quando a gente lê o relato de Esdras, logo nos primeiros versículos, a gente entende que o Senhor tocou o coração de Ciro para que ele mandasse o povo de volta para reconstruir o templo. Mas a gente tem que entender também o seguinte, que existia no Império Persa uma outra configuração de conquista. Né? Os babilônios, eles traziam elite, os assírios que nós falamos, eles levavam todo mundo e dispersavam todo mundo. Os persas, eles permitiam que os povos manifestassem a cultura deles, a religião deles, a fé que eles tivessem. Então, eles poderiam manter o Deus que eles tivessem. Então, havia uma certa tendência de Ciro a respeitar isso nos povos que ele conquistava. Então, quando Deus toca ele e começa a voltar, ele valoriza muito isso. Né? O pessoal lá que era inimigo de Judá na época tenta impedir a continuidade da obra, eles conseguem por 2 anos, mas depois o rei Dário, né, volta atrás. Acho que o rei Dário é quem
impede de continuar, e o rei Artaxerxes autoriza continuar a construção do templo. Depois vem Neemias e constrói. Então, tudo gira em torno disso, porque é um local sagrado. Porque os profetas profetizaram a respeito dessa nação, desse povo, nesse local, obedecendo a lei do Senhor. Então, o que eu quero dizer? Essa é a trama. É claro que tudo continua. Posteriormente, a gente vai ver que vários profetas profetizaram a respeito, por exemplo, do Apocalipse, como o caso de Daniel. Vários profetas profetizaram a respeito de Jesus, como o caso de Isaías. Então, assim, são coisas que aí já estendem, vamos dizer assim, né? Sai um pouco do cenário de Israel e vai para o cenário mundial. Nós temos também profetas que profetizaram a respeito de outras nações, né? O próprio Naamã, quando ele vem para ser curado por Eliseu, ele reconhece que foi o Senhor que o liderou em várias vitórias. Era um general de guerra. Então a gente vê que o Senhor ele estende o seu domínio, a sua soberania sobre todos os povos. E os profetas conseguiam profetizar a respeito disso, conseguiam entender isso e enxergar isso também. Então esse era o papel dos profetas, profetizar a respeito do povo naquela terra, nessa trama, estabelecer e adorar o Senhor e pertencer ao Senhor. Ok, pessoal? Assim, eu espero ter conseguido passar um pouco desse conteúdo para vocês. Né? Eu vou reforçando. O objetivo aqui é o conteúdo histórico da nossa fé, passando para essa parte dos profetas, o papel deles em cada reino, em cada reinado aqui, em cada momento da história. A gente não entrou no detalhe porque tomaria muito tempo, né? Mas assim, a intenção é dar um overview para entender qual foi o papel deles, qual foi qual momento da história cada um participou, entendeu? E espero que isso tenha feito sentido para vocês, para a gente poder caminhar para a próxima aula, que já vamos começar a falar aí de Novo Testamento. Está chegando a cereja do bolo, que é a igreja instituição, a história do cristianismo mesmo, que está fora da Bíblia, que só os livros de história que tem essa história. Falar um pouquinho mais dos movimentos, né, dos moráveis, como por exemplo os avivamentos, né, enfim. E falar um pouco mais também da institucionalização da igreja, como começou, por quê, da onde vem, para onde vai, etc. e tal. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço, a gente vai se falando. Eu vou mandar amanhã, se não amanhã até sábado, essa aula gravada, tá? O link lá no grupo do curso. E também dever de casa, beleza? Então é isso aí, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu!